Oi, meus amigos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Agatha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de devocional e nós vamos falar sobre a diferença de arrependimento e remorso. Agatha, tô tendo ali uma dificuldade, não tô conseguindo vencer determinado pecado. Como vencer o pecado? Então, a primeira coisa que eu queria começar falando é que a falta de arrependimento é um grande atraso na vida do cristão. A questão é que muitas vezes nós nos vemos em ciclos viciosos que nós não somos capazes de dar um basta. E isso está ligado à diferença entre remorso e arrependimento. O significado de remorso é remorder ou remoer alguma coisa que já está doendo. Então você consegue ter consciência do erro, você se sente mal por isso e aí você passa a julgar e a acusar o seu próprio comportamento. Daí a ideia de remoer. Só que a grande mentira do remorso é nos fazer acreditar que nós somos capazes de vencer o pecado sozinhos. Então você passa por aquele mesmo processo de novo, você sente aquela dor aguda, você se envergonha daquilo que aconteceu. Muitas vezes nós não temos nem coragem de nos apresentar diante da presença de Deus, pelo quanto estamos constrangidos por aquilo que estamos vivendo mais uma vez. Só que depois que aquele sentimento de vergonha passa, você volta a fazer as mesmas coisas. E por quê? Porque o remorso passou. Então, como comumente funciona para nós, seja um jovem, um adolescente, uma pessoa adulta ou até uma pessoa idosa que está tentando se santificar, ser mais parecido com Jesus? Você deixa, aquela prática, aquele pecado e diz, eu não vou fazer mais aquilo. E aí você fica ali, a um clique de distância, sabe? Olhando, sabendo que de repente em uma ligação você já vai ter aquilo de volta, uma visita para tal pessoa você já vai ter aquilo mais uma vez. Gente, o sol resolveu dar as caras, o que eu faço? Continuando, aquilo fica ali o tempo todo te tentando, tão perto, tão próximo, a alma fica constantemente sendo tentada. E é aí que a gente acaba voltando para as velhas práticas, porque nós estamos confiando na nossa própria força e achando que a gente vai ser capaz de resistir. Mas eu vou te dizer a verdade agora, você não é capaz de vencer isso sozinho. Nosso maior erro quando estamos buscando por mudança na vida é confiar na nossa própria força. E a grande reflexão desse vídeo é nos fazer entender que até para o arrependimento nós precisamos de Deus. O significado de perdoar é doar alguma coisa. Tem uma ideia que o Olavo de Carvalho ensina que eu gosto muito, que é essa de que quando você se arrepende e é perdoado, você recebe, porque o Senhor doa algo e você recebe uma coisa que você ainda não tinha. E se você está enfrentando um pecado, uma situação difícil de vencer, mesmo que você pense que você já foi vezes demais para Deus, que você se sinta totalmente envergonhado, totalmente constrangido, que tenha dificuldade de chegar na presença de Deus, que você acha que Deus não vai ser capaz de te perdoar mais uma vez, porque já é a milionésima, trilionésima vez que você está indo ali para pedir perdão pela mesma coisa. Mesmo que você pense que essa foi a gota d'água, Deus ainda tem misericórdia e perdão para derramar sobre a sua vida. É escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu sou um testemunho vivo disso, gente. Não importa quantas vezes você tenha caído, não faz sentido se afastar dele. Se você caiu, vá para mais perto do Senhor. Corra para a presença de Jesus, corra para a cruz. O Senhor é infinito em amor, é infinito em perdão, é infinito em misericórdia. A cruz significa a redenção dos nossos pecados. O Senhor Jesus já sabia das dificuldades que você enfrentaria quando Ele morreu na cruz por você. E isso não fez Ele desistir da cruz. Ele foi lá e pagou esse preço da mesma forma. Por isso, hoje existe um perdão e uma reconciliação que você pode sim alcançar. Por isso, não dê ouvidos para o diabo, porque ele é um acusador. Então nós falamos sobre o que é o remorso e agora vamos falar sobre o que é o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de direção, a famosa, conhecida metanoia. Isso é uma transformação de pensamento. Você girar 180 graus e andar para a direção oposta
oposta para a qual você estava caminhando antes. E eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente entender de maneira mais clara a diferença entre remorso e arrependimento. Judas é um exemplo bíblico de uma pessoa que acometida de extremo remorso, mas que não se arrependeu. A história vai nos contar que depois que Jesus foi levado ao céu, Judas teve grande sofrimento, triste pelo que aconteceu. A história fala que ele tentou devolver as moedas de prata, mas o mais importante do processo de arrependimento, Judas não conseguiu alcançar, que é não só você ter conhecimento do erro, né, que é quando você entende que você errou, entende que aquilo é um pecado, que aquilo foi errar o alvo, que é Cristo. Então, a primeira parte. A segunda parte é a nossa alma, que é alcançada por tristeza, um sentimento de culpa muitas vezes. E a última parte é essa de se achegar a Jesus, de correr para a presença de Deus, de pedir perdão diante do Senhor, que é o único que vai poder nos perdoar. É aí onde nos perdemos muitas vezes. A gente fica ali curtindo o arrependimento ou curtindo o peso dos nossos pecados. Meu Deus, como eu sou uma pessoa ruim, eu não consigo. Olha as coisas que eu sou capaz de fazer. Mas, enfim, toda aquela coisa, a gente fica ali naquilo, remordendo aquilo que já tá doendo, e nós não vamos pro próximo passo, que é o de nos apresentar diante do Senhor, que é o único que será capaz de nos fazer mudar de mente, viver metanoia, que é a transformação de mente. Não fique preso a essa coisa de curtir o seu pecado, porque logo depois do perdão existe a gratidão. Depois que você é perdoado, você toma posse do perdão do Senhor. Parece que é automático, é uma coisa natural. Aliás, é uma coisa totalmente sobrenatural. A gratidão acomete a gente, preenche a gente de tal forma que a gente entende que nós não somos merecedores da graça de Deus, mas que Ele nos ama, que Ele nos perdoa. E Judas não foi capaz de chegar até esse último processo, que foi o de ir até Deus. E ele deu fim à agonia da própria alma, cometendo suicídio. Ou seja, ele foi totalmente o oposto do lugar para onde ele deveria ter ido. Agora, como exemplo de arrependimento, nós temos Paulo. Por quê? Porque Paulo era um grande perseguidor dos cristãos, né? E ele era famoso por isso, ele era conhecido por isso. Ele poderia simplesmente ter entendido que ele estava fazendo algo errado, né, que era perseguir os cristãos, e parar de persegui-los. Isso aí seria parar de fazer aquilo que você estava fazendo de errado. Então aplique isso para sua vida. Se Paulo só tivesse parado de perseguir, não era errado, mas muito mais do que deixar de perseguir, Paulo passou a fazer exatamente o contrário. Ele passou a levar as boas novas do evangelho, a cumprir o ID, a pregar o cristianismo. O arrependimento, a mudança, a transformação de mente, a metanoia é você não só parar de fazer aquilo que você fazia de errado, mas passar a fazer o que é certo. A pessoa que está presa no vício de roubar, por exemplo, ela não só deve deixar de roubar, como é o exemplo de Zaqueu, né? Isso também é um exemplo bíblico. Ela não só deve deixar de roubar, como ela deve então passar a doar, a oferecer, a dar os seus bens. E isso é um exemplo de alguém que foi alcançado por arrependimento. O meu problema é um problema de imoralidade sexual, é um problema de pornografia, por exemplo. Então, qual que é o problema da pornografia? É que eu enxergo pessoas, né, homens e mulheres, como objetos para satisfazer o meu desejo. Então eu vejo alguém ali na tela do celular, do computador, e eu uso aquelas pessoas como um objeto para o meu prazer. Então a mudança, a transformação não é só deixar de assistir aquilo que eu consumia antes, mas é também passar a tratar os homens e as mulheres como a imagem e semelhança de Deus, como filhos de Deus. Honrar uma mulher pelo que ela é, pela identidade dela no Senhor, que Jesus morreu na cruz por aquela pessoa. Estão entendendo? Se você tá gostando dessa mensagem, eu não posso deixar de te pedir para curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos novos, e também me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E pra gente encerrar esse vídeo, eu queria deixar 2 estratégias para te ajudar a vencer os pecados. A primeira delas, a gente já falou aqui, que é a confissão a Deus. Então, quando nós confessamos ao Senhor, Ele nos perdoa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar. Então, quando você confessa para Deus, você é perdoado. A segunda estratégia é confessar para o próximo. Converse com seu pastor, com seu discipulador, com seu líder, porque Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando você confessa para o próximo, você é curado daquele pecado. E realmente isso é algo que vai trazer uma transformação na sua vida, no seu comportamento, porque quando você confessa, não importa o quão vergonhoso você ache que isso seja, sempre vai ter alguém que é pior do que você. É uma coisa pesada demais ou não, confesse os seus pecados para alguém, porque assim você vai obter cura. E isso muda sim o nosso comportamento, porque quando você confessa para o seu líder, por exemplo, você vai pensar 2 vezes antes de fazer de novo, 3, 10 vezes, porque você não vai querer ter que passar pelo processo de falar com ele mais uma vez. Pensa nisso. É esperto o suficiente para colocar obstáculos para dificultar o seu velho homem de voltar. Então, eu já fui lá, eu já passei por esse processo chato de ter que falar, já abri meu coração, já tô limpo, eu não quero ter que passar por isso de novo. E também, quando o seu líder tem ciência das suas dificuldades, fica mais fácil de você falar sobre os seus desejos. Então, passe a não confessar mais pecados, não espera pecar para poder falar. Passe a confessar a sua vontade. Então, olha, eu tô percebendo que eu tô com dificuldade, eu tô percebendo que eu tô quase caindo, tô sendo muito tentado nessa área, então vai lá, liga lá pro querido e fala, é o seguinte, eu estou precisando de ajuda, eu tô percebendo que eu estou sendo muito tentado nessa área. A pessoa vai orar junto com você, a pessoa vai te ajudar, vai te trazer mais estratégias, então tudo isso vai facilitar para vencer esses pecados. Então não esquece, a confissão a Deus vai te trazer perdão, e a confissão ao próximo vai te trazer cura. Então é isso, meus amigos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de interagir para me ajudar aqui no canal, tá bom? Dá mó trabalhão para fazer esses vídeos e é sempre com muito carinho para vocês. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.